Eu não quero aqui falar novamente da situação da defesa da presidenta Dilma na comissão do impeachment. Vários colegas senadores e senadoras que me antecederam falaram dessa situação. E eu espero sinceramente, senhor presidente, que agora na reunião que nós vamos ter às 16 horas, que está para começar, a gente possa resgatar a normalidade do funcionamento da comissão, em nome inclusive da respeitabilidade que tem o Senado da República na nossa sociedade. E penso que com isso a gente também resgata o mínimo de tempo necessário para que a gente possa fazer uma defesa equilibrada da presidenta Dilma diante dessa violência que ela está sendo submetida, que é o processo de impeachment. Mas eu queria falar de um outro assunto aqui que tem a ver com esse governo interino, com o governo do presidente Michel Temer, que é em relação às conquistas que esse governo teve nessas 2 semanas. Conquistas, sim, porque foram comemoradas pelo governo e foram comemoradas particularmente por ele. Chegou à presidência através de uma conspiração junto ao parlamento, mais especificamente à Câmara dos Deputados, um golpe, sim, o afastamento da presidenta Dilma, uma mulher que teve 54 milhões de votos, eleita legitimamente pelo povo, foi um golpe, alegando que ela tinha que ser afastada porque ela tinha praticado crime de responsabilidade, ou seja, um atentado ao orçamento ao não verificar e ao não colocar em prática as normas orçamentárias e de responsabilidade fiscal que determina a nossa legislação. Foi por isso que ela foi afastada. Pois bem, o vice-presidente Michel Temer chega à presidência interinamente e as 2 vitórias que ele comemora são vitórias exatamente que ferem a lei de responsabilidade fiscal e que ferem o orçamento da União. A primeira delas é o aumento do déficit público. Isso mesmo, o vice-presidente patrocinou um aumento do déficit orçamentário de 96,8 bilhões para 170 bilhões de reais, ou seja, quase o dobro daquilo que a presidenta Dilma tinha previsto. A presidenta sabia que nós precisávamos de um déficit nas contas públicas, ou seja, deixar de pagar um pouco os juros, aumentar um pouco a dívida, mas não comprometer programas sociais, não comprometer o direito dos trabalhadores, não comprometer o direito da maioria do povo pobre desse país. Mas o que fez o vice-presidente ao chegar ao poder? Aumentou esse déficit. Mas não disse para onde esse recurso ia, não disse o que ia pagar, não disse o que ia fazer com praticamente o dobro do déficit que tinha sido enviado ao Congresso Nacional. E a outra vitória que comemorou o presidente interino Michel Temer foi o aumento geral dado, o reajuste geral dado ao funcionalismo público federal, que, num primeiro momento, tem um impacto de 58 bilhões de reais, mas pode chegar a 100 bilhões de reais. Eu não estou aqui questionando a legitimidade do aumento dado a muitas categorias de servidores públicos, inclusive a reivindicação justa que muitas vezes esses servidores têm. Aliás, uma parte considerável desses reajustes foi negociado pelo governo da presidenta Dilma e veio a esse Congresso com essa negociação. Mas todos aqui se lembram como a presidenta foi criticada ao tentar segurar esses reajustes, a realmente direcionar esses reajustes para as categorias, para os setores do funcionalismo que mais precisaram. Vossas Excelências lembram aqui como a presidenta foi criticada ao negar o reajuste, por exemplo, para o Poder Judiciário. Ela segurou. O que fez o vice-presidente Michel Temer ao chegar à presidência da República? Liberou geral. Liberou geral. Mandou para cá reajustes para todos os setores do funcionalismo, principalmente para a elite dos servidores públicos, e isso vai ter um impacto perverso nas contas públicas, porque um dos aumentos que ele concedeu foi exatamente no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos subsídios. Os subsídios dos ministros do Supremo passarão agora de 33 mil para 39 mil reais por mês. Para quê? Primeiro, para que fazer esse aumento? Sendo que esse já é o maior salário que nós temos na República. Portanto, no momento de crise, os maiores salários não precisam ser corrigidos. Mas há outro problema maior nisso, é que esses salários representam o teto do funcionalismo. E toda vez que esses salários são corrigidos, você tem uma correção quase que automática em vários outros setores. Na magistratura, com certeza, porque o Supremo, ao subir para 39 mil, você tem reajustes na magistratura, tanto federal, no Superior Tribunal de Justiça, nas varas
deputados federais, como também isso dá condições para que os juízes de nível estadual tenham também reajustes nos seus salários. E aí vai a Procuradoria, vai a Advocacia Geral da União, enfim, todas as carreiras jurídicas que têm referência nos salários dos ministros do Supremo. Mas não é só isso, os políticos também, porque a partir do momento que o Supremo reajusta, aqui também vai implicar reajuste. A Câmara dos Deputados já está preparando a proposta de reajuste dos deputados, que virá para cá também como reajuste dos senadores, e que nós temos que ser contra. Não podemos admitir, aliás, não podemos admitir nem esse aumento para os salários do Supremo Tribunal Federal. E tem um outro agravante. A presidenta Dilma, quando mandou a negociação com algumas categorias, mandou no projeto de lei a redução do seu salário em 10% e a redução do salário dos seus ministros. Esse projeto simplesmente foi ignorado. Não veio de novo no projeto do vice-presidente, do presidente interino Michel Temer. Ou seja, além de não reduzir os salários, ainda está propondo um aumento dos salários através do limite, do teto, né, dos salários do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem, inclusive, um projeto meu aqui, um projeto de resolução, que está na CCJ, que também tem uma redução de salários dos parlamentares, dos senadores dessa casa e dos deputados. Infelizmente, isso também não prosperou. Bom, para encerrar, senhor presidente, eu queria lamentar aqui essa postura do presidente interino Michel Temer, porque na realidade, além de ser contraditória com o que ele disse o tempo inteiro, que ele seria austero nas contas, de contradizer também os argumentos que derrubaram a presidente da República, ela é um Robin Hood ao contrário, porque ela está garantindo o salário de quem tem estabilidade, tem emprego e ganha mais, e, ao mesmo tempo, para equilibrar o orçamento público, ele está propondo desvincular o salário mínimo da Previdência, ou seja, não ter mais reajuste real, diminuir os recursos do Minha Casa Minha Vida, diminuir o Bolsa Família e também fazer a reforma trabalhista para que os trabalhadores abram mão dos seus direitos em troca do emprego. Então, eu queria deixar registrado, eu vou voltar a esse tema, senhor presidente, porque eu acho que esse é um dos maiores atentados que esse governo golpista está dando ao país e aos seus trabalhadores.